Obrigado, Mauro. Maurão. Em vez de chamar de Mauro Patrão, chama de Maurão. Pronto. Maurão. Pronto. Mauro Patrão, Maurão. Então, vamos começar então com essa questão que o Horta te propõe, né? Aproveitando assim né, que você é um economista, um matemático e um economista, porque realmente tem muitas coisas no ar do governo Lula no que diz respeito à economia, e depois a gente vai para a manifestação, para o ato de Copacabana. Então vamos lá, quero te ouvir um pouquinho sobre isso. Vamos lá. Grande Gustavão, Maurão para Gustavão. Olha só, eu agora fiquei um pouco intimidado, porque como o Horta disse que vai ficar me ouvindo, e eu vou discordar dele em vários pontos aqui que eu fiquei acompanhando a conversa com vocês, eu tenho algumas discordâncias. Então eu tenho que ser muito cuidadoso, já que é o companheiro mais à esquerda, o companheiro operário. Mas, por exemplo, eu acho o seguinte, eu acho que em relação ao que ele está falando sobre o governo, ele em parte tem razão. Mas não é uma escolha só do governo. Quer dizer, o governo veio de uma situação de desmonte quase que completo. Né? Eu acho que, num certo sentido, o governo até está sendo bem sucedido. Porque você imagina, né? Depois de 2 anos, 1 ano e meio de Temer e 4 anos infernais de bolsonarismo, no meio do Bolsonaro ainda teve uma pandemia, certo? Então, assim, eu acho que com todos os defeitos e críticas que a gente possa fazer, e eu tenho algumas, eu acho que o governo não está se saindo tão mal. Acho que tem que tomar muito cuidado ainda, e talvez tenha que ser melhor do que está sendo, porque a situação continua muito complicada. Isso aí eu concordo totalmente. Eu acho que a situação ainda é uma situação muito delicada. Mas eu não sei se é exatamente isso que está acontecendo. Em relação, por exemplo, a gente conversou um tempo atrás sobre a popularidade do Lula. É claro que o aumento de preços dos alimentos contribuiu em muito para a queda de popularidade. Isso é uma coisa que acontece muitas vezes sem muito controle do próprio governo. É claro que você pode dizer o seguinte: não, o governo podia já ter recomposto os estoques reguladores, está com uma situação em que pudesse intervir e controlar o preço dos alimentos. Mas isso também é um processo que demora um pouco, né, Gustavo? Vamos reconhecer que o problema não é de agora, o problema não é nem sequer do Bolsonaro, nem sequer do Temer. Os estoques reguladores brasileiros começaram a ser desfeitos no final do governo Lula e no governo Dilma. Se você olhar os índices de estoques reguladores dos principais alimentos que compõem a cesta básica brasileira, os estoques começaram a ser desfeitos ainda no governo Dilma. Então, assim, eu acho que o governo foi pego aí no início do ano com um problema climático de seca. Assim, a gente está sofrendo essa questão das mudanças climáticas, mas eu tenho assim a suspeita de que logo que o preço dos alimentos voltar a baixar, e já está começando a ter pequenos sinais disso, a popularidade do governo vai voltar ao patamar, não ao que a gente tinha no Lula 2, obviamente. As pessoas têm que entender que a gente não vai voltar no Lula 3 ao Lula 2. O Lula 2 foi o ápice de popularidade, né? Mas eu acho que a gente vai voltar ao que a gente tinha ali no meio do ano, assim que baixar um pouco o preço de alguns... Agora, eu fiquei muito contente com o fato da manifestação ser pequena. Assim, eu acho que a gente tem que comemorar, né? Eu não sei se você viu, eu só peguei a fala do Horta, e eu não sei se vocês já comentaram em relação a isso, mas saiu aquela estimativa do pessoal da USP em relação ao tamanho da manifestação. Vocês chegaram a falar sobre isso? Gustavo? Desculpa, eu achei que você ia completar. Não, achei que você ia completar. Nós falamos de tudo, nós falamos de manhã. Sim, mas saiu esse agora o tamanho. Eu tenho uma foto aqui, que é a foto do ápice da manifestação, publicada pelo G1, e a gente tem aqui basicamente 2 quarteirões, eles falaram até 4 quarteirões, tudo mais. É uma manifestação que eu acho que não passou de 20 mil. Não, saiu agora. Saiu? Saiu aquele dado do pessoal da USP, que usa o software. Sim. Em cima dessas fotos. O hortelado. A estimativa deles é de 32 mil pessoas. 32 mil, é isso. Se você procurar aí, já está ali no Globo. Saiu uma meia hora atrás.
Agora, a gente comentou aqui que... E é o quê? Cerca de um terço, não, 20%, né? 20% da manifestação da de São Paulista. Paulo. Isso. Então, mas o que a gente comentou aqui é o seguinte: 32 mil pessoas é bastante também. Quer dizer, é pouco em relação à manifestação anterior. E que esse ato ele foi pensado para gerar conteúdo para as redes e Sim. organização para a eleição municipal. Quer dizer, nesse sentido, foi bem sucedido, inegavelmente. Eu acho Agora, que sim, mas eu me surpreendi. Eu achei que poderia ter sido. Não, eu fiquei feliz. Eu fiquei contente também, foi pouca gente. Eu acho que, enfim, não é um fracasso completo, mas eu acho que é muito menos do que eles esperavam. Eu não acho que eles esperavam. Eu acho que eles esperavam, talvez, uma coisa. Eles são imunes a isso, eles nem ligam, eles mentem, falam, não, foi 1 milhão e tal, e saem por aí falando. Não, você tem toda a razão, você tem toda a razão. Mas, assim, o que eu acho que é preocupante é o cenário externo. Por que eu digo que é preocupante o cenário externo? Porque tem muita gente na esquerda que considera que Biden e Trump é a mesma coisa. É claro que se você olhar sobre certos aspectos, é a mesma coisa. Se você é palestino e está vivendo em Gaza, é quase a mesma coisa. Talvez o Trump seja ainda um pouquinho pior, mas é praticamente a mesma coisa. Mas do ponto de vista do Brasil, gente, não é a mesma coisa. Não sei se você tem essa mesma opinião que eu tenho, mas eu não acho que o Trump é a mesma coisa que o Biden. Gustavo. Assim, pode ser que o Trump venha ser eleito. E isso realmente vai ser uma mudança muito profunda no jogo. Eu acho que essa interferência do Musk é um primeiro sinal do que virá se o Trump vier a ser eleito. Nós vamos ter que nos preparar para algo tão ruim ou pior do que foi esse ataque, que foi um ataque vindo de várias direções. Você concorda que o próprio Supremo e o Alexandre de Moraes sentiram a pressão, né? Porque é um multibilionário, um cara que controla uma das redes sociais. Nós não temos ainda, digamos assim, instrumentos e uma tradição de controle das redes sociais. Eles surfam, como você acabou de dizer, os bolsonaristas surfam, a extrema-direita surfa nas redes sociais, e nós sentimos a pancada, certo? Você imagina se o Trump, que é muito mais importante do que o Musk, como presidente da República, for reeleito, certo? Então, assim, isso é, para mim, bastante preocupante. Né? O que o pessoal tem dito aqui, nessas análises que a gente faz durante a semana, é que se deixar para prender o Bolsonaro depois das eleições dos Estados Unidos, e como a probabilidade do Trump vencer é muito grande, depois não prende mais. Você concorda com isso? Eu acho que tende a ser verdade. Tende a ser verdade. Eu não estou mais tão certo que o Trump vai ganhar, mas existe uma possibilidade considerável do Trump ganhar. Até porque se ele não ganhar, ele pode invadir o Capitólio de novo, né? É um pouco menos, porque ele não é presidente. É uma situação um pouco diferente. Ele estando como presidente, a situação era muito mais grave, tá certo? Mas que vai ser um escarcéu, vai. Que vai ser um escarcéu, vai. Só que, assim, eu prefiro que o Trump perca de qualquer forma, obviamente. Né? Ele pode criar algum ruído, mas ele jamais vai ser tão poderoso quanto ele é como presidente da República, como ele foi como presidente da República, certo? Então, assim, eu acho que se o Bolsonaro não for preso e o Trump for eleito, é exatamente isso que tem de acontecer. Porque, veja bem, os próprios militares, digamos, entre aspas, legalistas, você concorda que eles não são essa fortaleza, essa rocha toda? Eles vão... De jeito nenhum. Tanto que o Tomás Paiva, nesse último evento, que foi dia do Exército, né? Foi em Brasília o evento que eles fizeram, ele falou dos 365 anos do Exército. Quer dizer, o Exército é mais velho, mais antigo, mais tradicional do que o Brasil. Né? Então, meu querido, esse Tomás Paiva não me engana muito, não, viu? Não. E ele é um dos mais legais. Não, eu gosto até de lembrar, Gustavo, que
durante 2015, 2016, isso antes daquele Twitter em 2018, o personagem que era tratado pela esquerda como o militar profissional, muita gente esquece, mas como essas coisas ficam guardadas na internet, se a gente quiser, a gente vai lá e vê a opinião de várias pessoas, vários quadros da esquerda sobre o Vilas Boas, e o Vilas Boas era tratado como o profissional. E o Vilas Boas, a gente sabe hoje em dia que é quem? O cara que, quando estava ainda mais sadio, fez a organização, foi o arquiteto da organização da eleição do Bolsonaro. Tanto é que o Bolsonaro depois o agradeceu, não é verdade? Então, assim, se naquela época muita gente incorreu nesse erro de dizer que o Vilas Boas, o general Vilas Boas, era o general profissional, não vamos cair no erro de achar agora que o general Tomás Paiva é o general profissional, até porque um trabalhou com o outro, né? A esquerda trabalhou junto. O Tomás Paiva trabalhou com o Vilas Boas. A esquerda tem uma ingenuidade, né? Uma coisa quase, né? Ela gosta ela respeita, né? O que o outro diz, né? Como se as pessoas não mentissem ou não dissimulassem, né? Parece um pouco isso. Eu acho que é um pouco isso, mas não é só isso. Eu acho que tem um pouco de falta de memória. Sim. Falta de memória. E tem também muita coisa de surfar na onda. Todo mundo no Brasil faz política assim, surfando na onda. Então, como todo mundo está falando bem do Alexandre de Moraes, aí o Alexandre de Moraes vira o nosso herói. Eu acho que a gente tem que ter um pouco de cuidado. O Alexandre de Moraes foi um dos arquitetos, tá certo? Da prisão do Lula. Assim, não tem nenhuma dúvida disso. O habeas corpus, a liminar foi dada pelo Gilmar, mas, enfim, esses dois personagens que hoje estão, digamos assim, no lado certo da história, do nosso ponto de vista, estavam no lado errado da história. Estavam do outro lado. Em 2018, quer dizer, e antes, e no impeachment, né? Quer dizer, vamos relembrar que o Alexandre de Moraes, agora há pouco, Gustavo, agora há pouco, você está sabendo disso, agora há pouco, ele fez loas e loas, elogios, mais elogios ao seu ex-presidente, que o colocou como ministro da Justiça e depois que o indicou para ministro do Supremo. Ele fez elogios ao Temer. Você não viu isso? Não. Peraí, não. Elogios ao Temer, quem fez foi o Alexandre de Moraes. É isso que eu tô falando, Alexandre de Moraes. Você falou Gilmar Mendes, desculpa. Não, falei Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes é o cara que as pessoas estão elogiando, defendendo, como o próprio Horta está defendendo, mas a gente tem que ter muito cuidado, certo? O cara que foi... Sem dúvida nenhuma. Aliás, deixa eu pedir até para você, porque tem uma informação, né, nova nesse evento de Copacabana, que eu vou trazer para você analisar, mas antes, como sempre, eu quero trazer aqui a participação do nosso público. Público maravilhoso aqui do meu canal, que tem 100 mil inscritos, dá licença. Parabéns, grande Conde! 100 mil. Vamos lá. Você já recebeu a placa? Vai receber essa placa aí? Vou receber essa, já quero agora essa placa. Cadê a placa? 100K, né? 100K. Conde, parabéns pelos 100 mil inscritos. Estamos muito felizes pelo reconhecimento do seu trabalho. Um beijo, Anelisa, querida. Você é parte completa disso aqui. Lilian Franzo Barbosa colaborando conosco. Éder Luiz Vanzetta. Esses caras só enxergam o que querem. Eu peguei esse cara aqui. Tem muito bolsonarista acompanhando o canal aqui. E eu, inclusive, já disse aqui que vou acolhê-los, né? Acolhê-los aqui, ver até onde eu consigo. Agora, Éder Luiz... Esses caras só enxergam o que querem. Eu vou reformular. Você quase acertou. Peraí. Não, deixa eu só reformular. Eu acho que não é isso, não. Se eu estou entendendo, ele está concordando com você. Eu acho que ele está... Ele pode... Não, peraí, porque eu conheço o meu público aqui. Eu acho que esse cara é um bolsonarista, está falando de você e de mim. Esses caras só enxergam o que querem. Se ele não for, peço desculpa, mas é muito provável que sim. E aí eu só queria... reformular, quer dizer, esses caras só enxergam o que podem. É assim que a vida funciona, né? É assim que é a análise do discurso, enfim, a teoria da linguística e tudo mais. A gente enxerga o que pode, a gente fala o que pode, não é o que a gente quer. Ninguém, né, ô Mauro? É isso. Somos filiados, todos nós, a um certo campo do discurso na sociedade. Lila Rosa, a pobreza a gente pode suportar, mas a desigualdade só gera violência. Rita de Cássia,
Classe média tem disforia de classe, não se vê como classe trabalhadora, falta alfabetização política. Eu achei o máximo aquele meme da Apple, né? Apple cria óculos, né? Aquele de óculos de realidade simulada, né? Para a classe média se ver como classe pobre, trabalhadora. Achei o máximo. Elza Sante, esse é o ponto, Mauro. O proletário sonhador está aqui. O Padre Kelman vai ser candidato a prefeito de São Paulo. O que acham? Eu acho que ele perdeu a vaga, viu? Ele perdeu para aquele cara que o meu filho adora, que ele é de direita, mas ele conta mentira na internet. É o Pablo Marçal. Conhece? Acho que eu conheço. Pablo Marçal. Ele conta mentiras assim, inacreditáveis. Não, eu fui lá, pesquei, tinha um peixe, tinha 1 tonelada. E aí todo mundo gosta. Mark Lemes, perfeita leitura do Mauro Patrão acerca de Biden e Trump. Não são iguais, pois a Trump não teria reconhecido a vitória de Lula. Certamente. O Biden é hipócrita. O Lula, o Trump não é. É curioso isso. Parece que eu estou elogiando o Trump, mas não, né? Você sabe, né? Não, assim, em termos de política interna, dentro dos Estados Unidos, eles são muito diferentes. Na política externa, eles tendem a ser muito parecidos, porque existe um establishment muito pesado nos Estados Unidos em relação à política externa. Mas, mesmo assim, existem algumas diferenças. Em relação a Israel, realmente, o Biden é um cara que sempre foi compromissado com Israel, né? O Trump ainda é pior, porque o Trump é o cara que fez a mudança da embaixada de Tel Aviv para Jerusalém, que é uma afronta. Enfim, não foi o Obama nem o Biden, foi o Trump que fez isso. Mas, assim, do ponto de vista do Brasil, especificamente, é muito claro que existe uma diferença muito grande. Porque o Bolsonaro é aliado do Trump e, portanto, é inimigo do Biden. Então, a nós, é claro que interessa que o Biden ganhe. Enfim, do ponto de vista dos palestinos, é tudo um desastre, mas, do nosso ponto de vista, é muito menos arriscado, né? Digamos assim. Eu vou contar uma coisa para vocês. Agora, deixa eu só falar uma coisa. Pode falar. Acho que o seu comentador, ele estava falando daquilo que você falou, que os caras, independente se for pequeno ou grande a manifestação, eles vão pegar a foto e vão dizer que é grande, eles só enxergam o que querem. Eu acho que foi isso. Mas pode ser que eu esteja errado. Pode ser, depende do contexto. Os comentários aqui eles são muito contextualizáveis. Precisa ser contextualizado para a gente entender. Exato. Agora, tanto é que quando a pessoa concordou comigo, eu não sei exatamente qual foi o ponto, né? Lembra que teve uma pessoa que Isso. a gente fica sem saber. Porque às vezes a pessoa ela entra aqui não no mesmo ponto que a gente está falando, ela entra em outro ponto. Agora, deixa eu te perguntar o seguinte: uma coisa importante e perturbadora que aconteceu no discurso do Malafaia foi ele justamente citar falas do Gilmar Mendes e do Alexandre de Moraes de 2 anos atrás, 3 anos atrás, em que eles manifestam um ódio ao PT, um ódio ao Lula, e não faz pouquíssimo tempo. Quer dizer, ele está falando a verdade, não tem o que discutir. O que tipo de desestabilização você acha que isso pode desencadear na situação hoje que a gente vê com o STF e com essa, por exemplo, esse processo que muita gente diz que o Lula governa junto com o STF. O Lula não tem articulação política, ele tem o STF. Você já viu isso? Ele não tem articulação, ele tem o STF. E aí? Não, em parte, infelizmente, é verdade. Eu acho que os articuladores políticos do governo são muito frágeis no Congresso e acabou que ficou um pouco dependente, o governo ficou um pouco dependente dessa relação com o Supremo. Mas eu não vejo como algo muito preocupante, não, porque eu acho que a posição que o Gilmar, mas principalmente o Alexandre de Moraes, se colocou é quase que reversível. Não tem muito como ele fazer agora uma aliança com o bolsonarismo. É quase que defesa em causa própria. Então, o Alexandre de Moraes não está defendendo o governo Lula. Nesse sentido, eu acho que é muito pouco arriscado. Eu acho que é uma aliança, mesmo sabendo que essas duas pessoas não são flor que se cheire, eu acho que, do ponto de vista estratégico, está totalmente correto o Lula, porque eles têm que defender até si próprios. Então, nesse sentido, eu não acho que há um equívoco em se aproximar do Supremo nesse momento. Não acho. Acho que é correto.
Agora, aqui eu tenho mais uma discordância em relação ao que o Horta falou. Olha, as coisas são todas muito parecidas. E esse mundo jurídico, tá? Ele é muito mais político do que estritamente formal, com regras próprias, você está entendendo? Então, assim, quando o Horta falou que, no caso do Lula, foi muito diferente do que no caso do Bolsonaro, a verdade é que não é. A verdade é que tudo sempre é muito político. Sim. O problema é que, tanto é que, para o Lula ser absolvido, não é que mudaram as provas, Gustavo. As provas eram as mesmas. O que mudaram foram as pessoas. Não era mais o Moro, não era mais o TRF4. E as pessoas mudaram também. É isso, as pessoas mudaram. Não era mais o STJ. Quem era? Foi o STF. E mesmo as pessoas do STF mudaram de opinião, foram percebendo que elas passavam a correr risco e mudaram de opinião e perceberam que o Lula passou a ser o quê? O Lula é que passou a ser a salvação do STF. Essa que é a verdade. Então, nesse sentido, o STF é mais, na minha visão, é mais dependente do Lula do que o Lula do STF. Na minha visão, certo? Agora, eu acho que o governo deveria caprichar um pouco mais na sua articulação política com o Congresso. Porque você não pode deixar nem o Lira, nem o Pacheco, principalmente o Lira, tão solto assim. Como a minha sensação é que, principalmente os ministros palacianos, não estão fazendo muito bem o trabalho deles, certo? Não estão fazendo muito bem o trabalho deles. Tanto é que o nosso querido... eu mando para você toda hora informação sobre isso, que eu fico apreensivo. O nosso querido Fernando Haddad fica tendo que fazer o trabalho que não é dele, tá certo? Desmontando bomba, é bomba da Petrobras, é bomba dos evangélicos, é bomba do não sei o quê, é bomba que não é ele que tem que desfazer. Do quinquênio, da PEC do quinquênio. E aí o Padilha é entrevistado ontem e diz fala assim, que tá tudo bem. Tudo sob controle. Como é que pode? Você tá entendendo? Para mim, parece uma coisa meio de autoilusão. Parece até má fé, né? Parece até uma sacanagem, né? Parece que tá brincando com coisa que não pode brincar, porque não pode brincar com o Congresso. O nosso Congresso tem que ser respeitado no sentido de respeitar o adversário, porque eles têm poder, tá certo? Nós precisamos de ter, além da aliança com o STF, um Congresso pelo menos um pouco dividido para, sim, equilibrar com a extrema-direita, porque a extrema-direita ainda tem o Exército com ela, ainda tem as polícias militares com ela, ainda tem vários governadores com ela. E se o Trump ganhar, a situação vai ficar muito complicada. Então não pode ficar brincando. Não é porque a situação agora não é catastrófica que a gente pode ficar brincando, porque ela pode passar a ser uma situação muito difícil. Agora, eu acho que é isso. Eu acho que, em termos de julgamento, os julgamentos são sempre muito políticos, principalmente quando julgamentos de presidentes da República, que são figuras políticas. Não tem como não ser. Só que eu acho que a quantidade de evidências contra o Bolsonaro são tão elevadas que você pode ser mais técnico e conseguir prendê-lo, tá certo? Ou condená-lo, pelo menos, em uma primeira instância. Como é no Supremo, eu não sei muito bem como é que funciona isso. Se tem um recurso depois para o próprio Supremo, eu não sei como é que funciona. Talvez tenha os tais embargos. O Supremo suprime uma instância, porque daí já é a última instância. Mas eu acho que às vezes tem alguns embargos de declaração, algumas coisas. Eu não conheço. De qualquer forma, eu acho que o Supremo tem mais do que evidências para poder condenar o Bolsonaro, porque a quantidade de evidência é enorme. Depoimentos dos próprios generais, tá certo? Então, assim, quando eu vejo essa preocupação com relação ao Alexandre de Moraes, eu acho que é uma preocupação correta. Vamos devagar, mas vamos firme, expondo todas as evidências. Quando o Malafaia começa a bater, não só no Supremo, mas também no general, a gente tem que aproveitar isso. Quer dizer, o Supremo tem que aproveitar isso, nós temos que aproveitar isso. Quer dizer, então, os depoimentos dos generais... eu acho que pode esquecer, quer dizer, a gente não vai aproveitar isso. Não vai aproveitar. Não tem sido a prática. Quando a gente recebe aqui, Mauro, deixa eu só acolher o meu querido João Amorim, já esteve de manhã com a gente, fez uma análise brilhante lá, trazendo um pouco de geopolítica para esse evento de hoje, que, aliás, é muito geopolítico, porque é a direita internacional que se manifestou hoje aqui, né? Inclusive, teve discurso em inglês ali do Girão, né?
João fez discurso em inglês. E a gente vai seguir daqui. Ô, Mauro, você tá demais. Eu sempre tenho muito felicidade de te ouvir. Eu estava vendo o João Amorim aqui, também encantado aqui com a fala do Mauro, né? Conhecem, acabem, por favor, então, Mauro, João, Mauro. Prazer, Mauro. João. Uma alegria te ouvir e acho que as tuas colocações com relação ao Supremo estão corretíssimas. Que bom. Corretíssimo. O Mauro é uma figura importante aqui no nosso debate, porque ele é economista, é matemático, né? Dá aula de matemática na UNB, e também é um ativista, desde muito cedo, né? Desde gerações, né, Mauro? Então, ele faz as discussões... Apesar do meu nome, né? Você foi orientado pelo Nelson Barbosa, né? Na economia, sim. Na economia, né? Então, daí tem a matemática também. Mauro, demais. Obrigado, querido. Se você quiser dar um recado final aqui pra gente... eu acho que é isso mesmo. Eu acho que eu só quero te parabenizar. Você faz sempre um trabalho maravilhoso. Esse 100K aí, eu quero ver a placa, tá certo? E é isso aí. Mais uma super live do Conte. Eu acho que a gente tem que ficar feliz com esse número de 32,7 mil pessoas. Eu acho que foi menos do que a gente imaginava, tá certo? Eles vão fazer a propaganda deles, mas eu acho que foi decepcionante. Tá circulando aqui, eu coloquei aqui na legenda. Obrigado, Mauro Patrão. Excelente domingo para você, meu querido. Abraço para vocês. Abraço.